Fala galera, e aí, beleza? Estádio Padrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando para fazer aquele pré-jogo. Lembrar vocês, hoje é dia de Bavi, hoje é dia de Vibá, hoje é dia de Bahia contra a equipe do Vitória, ou a equipe do Vitória contra o Bahia, já que nós estamos falando da rodada de número 3, né? Rodada 3 é jogo do Bahia fora de casa, mas em Salvador. Então, Bahia pega aí o Vitória da Bahia pela rodada 3. E é sobre isso que nós vamos falar, valeu? Mas antes, aquele nosso jabazinho básico de início de programa. Inscreva-se no nosso canal, já está passando aqui embaixo, ó. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude o nosso canal a crescer. Nós queremos chegar aos 5.000 inscritos, ó. E aí a gente depende de você. Se você não é inscrito no canal e quer dar essa moral, dê essa moral pra gente aí. Ajude a gente a crescer, valeu? Se você já é inscrito e não ativou o sininho das notificações, corra logo, ative o sininho das notificações. Nós temos publicações todos os dias no nosso canal. Sejam vídeos curtos ou apenas publicações no status lá, notícias do nosso Bahia, valeu? Ajude o nosso canal a crescer. Um abraço e bora! Vamos lá, começar falando Vitória, né? O time do Vitória que não jogou no meio da semana, tá? O time do Vitória não fez a partida aí do meio da semana porque a equipe do Cuiabá está jogando na Copa Verde, então o jogo do Vitória foi suspenso no meio da semana, tá? E aí, o Vitória ficou livre no meio da semana e só tem uma partida no Campeonato Brasileiro. O Vitória jogou rodada 1, tá com a rodada 2 devendo e vem agora para a rodada 3. Dessa rodada 2, o Vitória teve dois machucados, né? O volante Dudu, meia volante Dudu, e o zagueiro Camutanga. Ou seja, o volante Dudu já é um jogador que provavelmente não vai jogar, já foi vetado pelo departamento médico. O zagueiro Camutanga, esse daí teve uma entorse no tornozelo, né? E estava em tratamento. Ficou alguns dias sem treinar, então a gente não sabe se esse jogador vai para o jogo ou não. Sobre o Vitória, nós vamos colocar aqui um trechinho, né? Um pedacinho aqui do podcast da Rede Bahia, o Segue o Baba, né? Para a gente ver o que eles falam, qual é o comentário deles aqui. Vamos acompanhar. O Dudu vem jogando muita bola, lesão no joelho, 3 a 4 semanas fora não somente do Bavi de domingo, como de alguns jogos importantes no Campeonato Brasileiro, inclusive contra o Cruzeiro na sequência. Para o lugar dele, vem mais um volante, vem mais um ponta. Eu sei que você é a favor dos pontas, mas eu vejo o Léo Condé mantendo a estrutura com um volante. De repente o Léo Naldi, que foi quem teve a oportunidade naquele primeiro Bavi na Fonte Nova, ou o Luan Santos, Jean Mota. Acho difícil o Jean Mota para um Bavi, mas são várias opções. Quem vocês enxergam entrando nesse time aí? Ele vai com volante, mas assim, nem o Leonaldi, talvez o Luan tenha um pouquinho da característica que o Dudu tem. O Dudu tem uma característica que ajuda muito, apesar dele ser volante, o jogo ofensivo do Vitória, que é a manutenção da posse de bola com força física. O pessoal chama de arrasto, né? O Léo Condé fala isso na coletiva de domingo. Eu não tenho ninguém que tenha a característica de arrasto, de manutenção de posse como o Dudu tem. Talvez o Luan um pouquinho, mas o Luan tá muito fora de jogo, muito fora de ritmo, né? A gente viu a dificuldade que Jamota teve no domingo, quando entrou e completamente fora de ritmo, e errou praticamente tudo que ele tentou, porque de ritmo de jogo é diferente. E você botar um cara sem ritmo para jogar um clássico, em que você vai precisar que o ritmo dele seja bom para poder fazer o diferencial, eu acho difícil. E eu apostaria em Leonardo, porque ele já fez isso. A grande derrota do Vitória não foi nem perder por 1x0 pro Palmeiras, foi perder o Dudu lesionado. Assim. Acho que é uma derrota pro Palmeiras, mesmo em casa, entra na conta ali da tabela projetada do Campeonato Brasileiro. Mas perder o Dudu na primeira rodada e antes de um Bavi não entra, né? Se a gente lembrar, foram 4 Bavis no ano. O único que o Vitória perdeu foi que Dudu não jogou. Então é um jogador que faz muita falta. Entre o volante e entra a ponta. Acho que entra o volante. Mas queria lembrar a todos da mesa e ao senhor Léo Condé, que ouve o Segue Baba, que os gols do Vitória no Bavi saíram quando tava os pontas, né? O Vitória sai perdendo de 2-0 com os volantes, e Matheus Gonçalves entra até logo quando ele entra sai o segundo gol do Bahia, na verdade.
mas vinha os 3 gols quando o Vitória estava no 4-2-3-1. Acho que ele vai repetir a mesma estratégia. Vai com os 3 volantes, pelo menos pro primeiro tempo, vai amarrar o jogo, vai dar uma travada e vai apostar na entrada de um ponta para o segundo tempo fazer um calor lá, jogar com o Barradão, como o Vitória tem conseguido jogar bem nesse ano. Então, acho que entre o Leonardo e o Luan, acho que vai o Leonardo até por já ter jogado o Bavi. Tá aí, né? Tá aí. É interessante o que fala o pessoal do Segue o Barba. Manter a estrutura. Isso é o que o Léo Condé basicamente e faz, né? Ele vem mantendo a estrutura sempre. Eu sempre digo, o Vitória é um time que ele marca muito no meio, ele dificulta, ele fecha muitos espaços no meio e quando ele pega a bola, ele parte rápido no contra-ataque. Então, esse é o Vitória médio, né? Esse é o Vitória que joga, esse é o Vitória que sofre, que consegue sofrer, consegue segurar as bolas, segurar os times adversários, e quando ele pega a bola, ele parte em velocidade. E aí ele parte em velocidade por quê? Ele parte em velocidade por conta da escalação da equipe do Vitória. Vamos jogar logo aí a escalação na tela para a gente acompanhar. Tá aí a escalação do provável Vitória da Bahia, né? Então, vamos só ampliar um pouquinho mais aqui. Tá lindo, tá aí. Escalação do Vitória. A gente está falando que o Vitória ele é muito forte no meio. Aqui, ó, o meio do Vitória seria esse aqui, né? O Dudu jogaria aqui, é esse jogador que tem um bom passe, uma boa força física. Esses volantes aqui, ó, William, Rodrigo Dade e Dudu, são volantes de marcação. O Dudu é um volante que tem um bom passe de bola, uma boa condução e uma forte marcação. O Rodrigo Andrade também é uma forte marcação. Ou seja, esses 3 aqui, eles fazem uma barreira, né? Uma barreira aqui no meio campo e com a ajuda do Mateuzinho, eles conseguem servir, né? O Mateuzinho de um lado, o Oswaldo do outro, eles conseguem servir o Alejandro, né? Para o jogo de hoje, é isso aqui, né? Que o pessoal do SV Gols, né? Não é nem Estádio Esquadrão, é SV Gols aqui, que dá como provável escalação. Quais são as modificações, né? Dudu, com a entorse aí Dudu com um problema no joelho, que vai ficar aí de 3 a 4 semanas fora, né? E possivelmente aqui, ó, o Camutanga, né? O Camutanga deve ficar fora da partida de hoje. O Camutanga teve uma entorse no tornozelo e é uma dúvida para o jogo de hoje. Então, o grande ponto está aqui, ó. Bruno, o Vini ou, né, o próprio Camutanga. E aí é quer saber fisicamente e ortopedicamente como encontra-se que o Camutanga e o Leonardo, como vocês viram, né? Se o Léo Condé resolver manter a estrutura, ele vem com o Leonardo, que é o jogador que já vem atuando ali, né? Mas ele pode eventualmente mudar isso aqui. Mas eu não acredito. Eu acredito também, concordo com o pessoal, que ele vem com essa estrutura aqui para manter, né? Manter a segurança e, como normalmente ele faz no segundo tempo, ele libera os pontas para dar um calor. Então, a ideia do Condé é sempre pegar o time adversário mais cansado, o time dar uma revigorada no time do Vitória, né? E colocar o time mais para frente. Ou seja, ele junta 2 grandes momentos, né? Um momento de revigorar o time e um momento de colocar o time mais para frente para poder ganhar o jogo. E aí, essa seria a escalação. Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo, Bruno Vini, a zaga que com o Camutanga tem muita segurança. Aí você tem o Zeca e o PK, o Lucas Esteves. No meio campo você tem Rodrigo Andrade, o William Oliveira e o Leonardo. E aí, esse é o que deve integrar, né? No ataque você tem Mateuzinho e Oswaldo, aqui servindo de laterais, né? De pontas. No meio, o Alejandro. Esses 2 aqui jogando a bola vindo na linha de fundo e cruzadas para a chegada do Alejandro ou eventualmente o Mateuzinho que entra aqui na área, beleza?
Aí você, ó, se você não concorda, se você acha que o Vitória não vem com essa escalação, você chega lá nos comentários e coloca aí qual seria a sua escalação para o Vitória, beleza? Essa aí é a escalação do Vitória, agora nós vamos falar do quê? Do nosso Bahia. Vamos lá falar do nosso Bahia, né? Time do Bahia aí, que a gente sabe, jogou aí 3, né? Jogou 3 não, jogou 2 rodadas já. O time do Bahia jogou a primeira rodada, perdemos para a equipe do Internacional por 2-1. Jogamos a segunda rodada e vencemos de virada a equipe do Fluminense por 2-1. Então, jogar na tela aqui a tabela de classificação. Alguns times já fizeram, né? Já houveram 4 jogos aí, então tem alguns times que já estão com a rodada 3 paga. E aí, ó, o nosso Bahia que encerrou a rodada 2 na 10ª colocação. Nesse momento, o Bahia está na 11ª colocação. E é sobre isso o jogo de hoje, né? O Bahia aqui, ó, que se vencer, né? Se o Bahia vencer hoje, a equipe do Vitória da Bahia, ele provavelmente irá ultrapassar, ó, Cruzeiro e Fluminense. Então, o Bahia vencendo hoje, ultrapassa Cruzeiro e Fluminense, e aí o Bahia pode ir à 9ª ou 8ª colocação. Então, o jogo hoje é importante justamente por essa briga de colocações, briga de posições. É muito bom o Bahia começar estando acima e se manter em cima para poder, ó, elevar a moral e o psicológico da galera. O time do Bahia tem nível, o time do Bahia tem qualidade, o Bahia tem um bom elenco. Então, ficar brigando naquela zona lá embaixo, ela amassa muito o psicológico dos jogadores e aí afeta, né? O psicológico afetado, ele afeta o desempenho da nossa equipe no campo. Qual é o time que a gente espera, né? O jogo do Vitória vai ser um jogo difícil, como sempre, como todos os jogos que foram. Vitória vai jogar com a sua torcida, com o estádio lotado, né? E com um time que está confiante. O time do Vitória é um time confiante, que pode vencer o Bahia, muito embora a gente saiba que tecnicamente o Bahia tem peças melhores, mas o time do Vitória se transforma quando joga contra o Bahia. É um outro time quando joga com o Bahia. A gente viu o jogo contra o Palmeiras, e nesse jogo contra o Palmeiras, mesmo o Palmeiras apresentando alguns jogadores reservas, né, o time do Vitória passou longe do time que, por exemplo, conseguiu virar um 2-0 contra o Bahia. Isso significa que o Bahia, sim, tem condições, mas aí qual é o Bahia que vai jogar, né? Esse aqui é o grande ponto. A gente tem o Bahia que segurou o Vitória na Copa do Nordeste e nós temos o Bahia da terça-feira. O Bahia da terça-feira, sobretudo, o Bahia que veio após, né, a chuva, e aí, quem sabe, uma molhada e uma sacudida do time, né? É esse o Bahia aí que a gente espera. A gente espera que seja o Bahia que dominou o Fluminense, né? Que venceu aí, que jogou o segundo tempo do jogo contra o Fluminense, praticamente sem sustos, muito embora nós vimos aqui, né? A posse de bola no segundo tempo, ela foi maior pro Fluminense, mas o Fluminense ficava numa bola trafegando ali pelo meio, sem fazer muita firula e fazer muito alarde, fazer muita preocupação para o nosso Bahia. Então, é esse o Bahia que nós queremos. E aí, como a gente postou um videozinho falando do Vitória, a gente vai colocar aqui o Cauli, né? Vamos colocar o Cauli para falar um trecho da entrevista coletiva dele aqui, para a gente ver aí o que o Cauli fala, beleza? Vamos ver só o trecho da coletiva do Cauli. Entrevista com Cauli, pergunta de Alan Vasconcelos. Cauli, mais um Bavi no ano, o quinto em pouco mais de 2 meses. Como é que o elenco está encarando essa sequência massiva de clássicos no período tão curto? A gente chegou até a comentar hoje que é um pouco estranho, né? Sempre tá enfrentando o mesmo adversário aí. E já é o Bavi aí pela 5ª vez esse ano, mas é sempre um jogo muito especial, né? Um clássico, e dessa vez pelo Brasileirão
fica mais especial ainda. Pergunta de Lucas César. Com o nível da atuação da equipe na terça-feira contra o Fluminense, dá para o torcedor acreditar que domingo vai ser a mesma postura no Clássico? É muito importante ver esse resultado positivo aí contra o Fluminense, pegar bastante confiança aí para o próximo jogo, manter o mesmo nível de concentração, de foco e manter essa pegada aí nos próximos jogos, que foi um jogo muito bom da nossa equipe. Michael Douglas, Pititinga e Samara Figueiredo. Cauli, pela terceira vez na temporada, o Bahia volta ao Barradão depois de 2 resultados negativos. Agora é válido pela Série A, como você falou. Qual o peso do Bavi para a equipe e o que a torcida pode esperar de diferente dos últimos confrontos que aconteceram lá no Barradão? Essa é a pergunta importante. A gente sabe que não tivemos os resultados esperados lá no Barradão. Perdemos a final também do Baiano. Mas é um time muito chato de se enfrentar, independente de ser clássico ou não. É um time muito bem organizado, muito agressivo. E eu acho que isso vai ser importante, né? Ter aprendido dos últimos jogos. No jogo da final no Barradão, a gente chegou a fazer 2 gols e, infelizmente, tomamos ali a virada. Mas é isso, como eu falei, são jogos especiais, muito difíceis de se jogar, mas vai ser importante aí o foco máximo para esse jogo. Foco máximo para esse jogo. Atenção, time difícil, mas é isso, Cauli. A gente precisa desse ponto. Nós mostramos aqui a tabela, nós precisamos desse ponto para a gente se manter no andar de cima. Esse é o jogo que o Bahia precisa para sustentar a moral. Jogamos bem contra o Fluminense, começamos mal, mas jogamos bem. Então, o que a gente espera é que o Bahia continue jogando bem. E aí, falando em Bahia, agora sim nós conseguiremos ver. Está aqui na tela a escalação provável do Bahia, né? Como o Bahia jogou muito bem na terça-feira, então, e aí nós vimos, né? O Gabriel Xavier se destacando aí, as estatísticas dando completo apoio, né, à escalação do Gabriel Xavier. A gente acredita que o Rogério Ceni deve, mais uma vez, utilizar o menino Gabriel Xavier, né? Se ele não colocar o Gabriel Xavier aqui e o time não vencer, ele vai ter que explicar bastante por que ele não colocou o Gabriel Xavier. Mas a gente acredita que o Gabriel Xavier, ele volte e ele continue jogando, né? À frente aqui, a gente acredita que ele vai atuar como falso 9, e aí ele vem com o Tassiano, beleza? Ou seja, esse seria o time. Luciano Juba na esquerda, né? Gabriel Xavier na zaga e Tassiano no ataque. Escalação: Marcos Felipe no gol, zaga Vitor Cuesta, Gabriel Xavier, Santiago Arias na lateral direita, Luciano Juba na lateral esquerda. Aí a gente tem aqui, ó, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre, Cauli, Ademir e Tassiano, né? Eventualmente, o Bahia não entrar com Caio Alexandre e colocar Rezende aqui na posição de volância. Não acredito que o Rogério Ceni venha com o Rezende aqui na função, né, de lateral esquerda. Se a volância, se os jogadores conseguirem dar um suporte e uma cobertura ao Luciano Juba, seguramente o Vitória não vai ter tanto sucesso aqui pelo lado direito. Se houver, esse aqui deve ser o lado que inicialmente o Oswaldo deverá cair. Ele vai tentar cair aqui pelo lado esquerdo do Bahia e depois ele vai ficar alternando entre esquerda e direita de acordo com o avanço dos laterais do Bahia. Creio que, né, o Rogério Ceni, no primeiro momento, deverá dar uma segurada aqui na linha de laterais e segurar ou o Jean Lucas ou o Caio Alexandre, segurar um dos dois aqui e fazer o jogo inicial com 5. A gente viu que o Vitória vem desfalcado aqui no seu meio-campo. Então, o Vitória vem com o desfalque aí do Dudu e é uma grande possibilidade do Bahia tentar dominar esse meio. Se o Bahia dominar esse meio, o Bahia vai conseguir ficar mais tempo com a bola, e se o Bahia ficar mais tempo com a bola,
botar o Vitória para correr um pouco mais, o Bahia se cansará menos e com isso terá mais time para poder seguir combatendo e um pouco mais revigorado com as modificações que o Rogério Ceni e que o próprio Léo Condé deverão fazer ao longo da partida. Se você não concorda com essa escalação, se você acha que teria uma escalação diferente, aproveite, jogue aqui nos comentários, deixe nos comentários aí qual é a sua escalação. Você concorda com essa escalação? Você acha essa escalação boa ou você acha essa escalação ruim? Deixe os seus comentários aí e ajude a gente a crescer o canal. A gente acabou não falando aqui, mas favoritismo, né? Nós somos torcedores do Bahia. O time do Bahia tem um elenco tecnicamente superior ao do Vitória, então, por isso, eu acredito que o Bahia é favorito, sim, nesse Bavi. Bahia é o favorito no Bavi, mas a gente tem uma situação aí, que é o Vitória jogando em casa, com o estádio cheio e com talvez uma grande vontade de jogar e vencer o Bavi. Por esse motivo aí, o Vitória também seria, né, tem o seu favoritismo. Então, você pode escolher aí qual é a sua justificativa para dizer que time A ou time B é favorito. Para mim, o Bahia é favorito por ter um elenco melhor, né? E espero que mantenha esse favoritismo, vença o jogo utilizando a maturidade que o Bahia aprendeu na terça-feira. Valeu? Para finalizar, né? A gente só precisa dizer, hoje tem Bahia, hoje tem Bavi, Bahia joga no Barradão. E esse jogo, para a gente finalizar, tem a arbitragem de Rafael Claus, da FIFA de São Paulo, municiado ali, assistido por Alex Ribeiro e Miguel Ribeiro da Costa, ambos de São Paulo. Quarto árbitro aí, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, a CBF com arbitragem completamente de fora de São Paulo, e o árbitro de vídeo também o Rodrigo Guarizo do Amaral, FIFA São Paulo, ou seja, a equipe da CBF foi buscar lá uma arbitragem completa de São Paulo para esse jogo. Valeu? Estádio Padrão, a gente se vê no jogo aí. Torcer pro nosso Bahia, valeu? Um abraço e já fui, papá!